primeira entrevista nacional de hoje é com a Sabina Devic. Ela é uma pesquisadora, estudiosa, autoridade no assunto quando se fala de futuro, de profissões, de transformações, e está muito atenta a fazer esse mapa que foi acelerado nesses mais de um ano, né? Quase 2 anos, a gente já está no ano 2 da pandemia. E aí a gente trouxe a Sabina, porque ela é uma caçadora de tendências. Eu adoro esse nome, caçadora de tendências. Toda vez que eu falo esse nome, Sabina, eu fico imaginando você com uma capa de heroína. Uma exploradora do futuro. Futurista, pesquisadora de comportamentos já há 20 anos, é consultora, é educadora, ela é coach ontológica, ela foi diretora no Brasil do pioneiro e renomado Future Concept Lab, que é o Instituto de Pesquisa de Tendências e Consultoria Estratégica, que tem sede em Milão. Ela já atuou em inúmeros projetos com empresas no Brasil e fora do Brasil, e ela é certificada fora do Brasil, ela está muito tempo imersa nisso. Antes da gente ouvir começar a falar de futuro, a Sabina já estava ligada na tomada do futuro e já estava escrevendo o próprio futuro, né? Porque o futuro a gente escreve agora também. E ela se transformou nessa Cool Hunter, que é exatamente essa mapeadora dessas profissões, desses profissionais e desses movimentos de futuro que a gente está fazendo agora de modo muito mais acelerado, pelo motivo óbvio, né? A gente emergiu no digital e todo mundo teve que encontrar essas alternativas. Sabina, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei como você é solicitada, como é corrido para você, e obrigada por trazer para a gente esse tema sobre as tendências, inclusive nacionais, na tua visão, que é a coisa que mais me interessa. Eu queria até conversar sobre isso, mas fica à vontade, porque você fala sobre tantas coisas que é difícil fazer uma curadoria do que você faz para a gente te entrevistar. Bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, um prazer, uma honra estar aqui e obrigada pela extensa apresentação e me sinto muito honrada aí de fazer parte aí do futuro de tantas pessoas e poder funcionar aí como uma espécie de bússola de navegação de futuros. É verdade. É possível a gente estabelecer um olhar, uma percepção, a gente ter uma lente em relação a essas tendências nacionais, da tua ótica, do teu observatório, em relação ao que vai acontecer, o que já está acontecendo, do que já está rodando, quando a gente fala de futuro, de profissões, de educação, Sabina? Olha, assim, a gente diz que a pandemia foi um grande acelerador de futuros, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando a gente observa, né, tendências e comportamentos emergentes, a gente sempre observa quais são aqueles padrões repetitivos, o que é que está se repetindo, né, em várias áreas, em vários segmentos, e que a gente pode denominar como se fosse uma tendência e um insight de futuro. Então, a pandemia, ela acelerou, por exemplo, o processo de digitalização. Isso que a gente está fazendo agora, né? Eu estou na minha casa, né? Eu não sei se você está na sua casa ou no estúdio. Estou no home office, estou no remoto também. No remoto também. E a gente está se conectando através dessa ferramenta digital. Já existia a digitalização, já era importante a digitalização, mas a gente diz que a gente fez o download de 25 anos do futuro para o presente. Então, a gente acelerou inúmeros processos de digitalização, não só na educação, mas no trabalho, nos processos, no varejo, no comércio, no consumo. Então, surge aí um comportamento muito importante agora, que é o phygital, que é essa fusão do físico e do digital, do tangível e do intangível, do online e do offline. Então, um potencializando o outro. Então, daqui para frente, seremos todos, né, phygital para sempre, mesmo quando tivermos a vacina, mesmo quando tivermos a possibilidade de nos encontrarmos mais presencialmente, a gente já acelerou esses processos. Então, a gente entra numa era da pós-realidade, numa era dos metaversos, que são esses espaços de imersão onde o físico e o digital se encontram para poder criar novas dimensões e novos tipos de interações e de experiências e de jornadas para as pessoas através de outros tempos e espaços. Eu sei que fica um pouco complicado eu falar assim, mas é só a gente pensar, por exemplo, que durante a pandemia a gente não teve a possibilidade de realizar muitos dos rituais que a gente fazia. Então, por exemplo, casar,
fazer um funeral, formaturas. E aí a gente teve a possibilidade de acelerar isso através de outras dimensões. Então a gente vê que tem casos super interessantes, por exemplo, de formaturas acontecendo nos games. Por exemplo, a gente tem um caso de formaturas acontecendo no jogo Minecraft. A gente tem shows e festivais acontecendo também em plataformas, né? O Lil Nas, que é um rapper, fez um show super bacana numa plataforma chamada Roblox. O Travis Scott também fez um show inesquecível numa plataforma de um game. A gente tem o shop streaming, o live commerce hoje, que está sendo usado por inúmeras marcas como forma de interação com o consumidor. Então, está tocando a indústria do entretenimento, da música, do varejo, do consumo. E acho que essa é uma das grandes transformações que ocorreu e das acelerações mais importantes que ocorreu a partir da pandemia. Dentro da perspectiva do humano, quando a gente olha para esses cenários, a gente tem alguns contextos que você fala muito bem nas conferências que você faz, nas palestras que você ministra. Um deles é a questão do o gap de gerações, né? Quer dizer, isso está sendo e deve ser rodado, ou o alcance dele é para públicos distintos, né? Não só quem produz, mas para quem consome. A outra coisa é a questão que nos preocupa muito no caso do Brasil, que é a exclusão digital. Né? A gente tem uma exclusão digital gigante e sempre o receio de vocês que estão estudando isso e imersos e pesquisando, como adotar uma lente que não faça com que o que é exponencial, entregue por esse digital, que eu acho que é incrível, porque tem a pegada do humano, não seja excludente, não seja preconceituoso, não seja... Né? Tem um caso do doc que foi lançado, o último doc polêmico, que é sobre a Liga Feminina do Algorítmica, né? A Liga das Mulheres Algorítmicas, né? Que é um movimento super bacana que começou nos Estados Unidos e que está questionando vários algoritmos pelo mundo. Por que só lê rosto branco, não lê rosto moreno? Quando faz? Qual é a base daquele dado? Como que ela é vendida? Como que ela é passada? Qual é o uso que ela faz? Então, assim, eu dei uma misturada boa, digna de Sabina. Olha, eu acho que você toca num ponto muito importante quando a gente fala de futuros. E aí eu queria chamar a atenção para esse termo futuros, no plural. Porque o futuro não é um lugar singular. O futuro é um lugar plural. E é plural também porque é diverso, e é plural porque quem escolhe esses futuros somos nós, a partir das nossas escolhas no presente. Então, que futuros vão ser desenhados, vai depender, obviamente, das nossas escolhas como indivíduos, como coletividade, Estado, governo, organizações, marcas. Todos nós agora somos protagonistas desse futuro que vai ser desenhado. E aí você toca muito na questão da desigualdade, na questão da diversidade, né? Esse foi um dos temas mais importantes também que foi revelado pela pandemia. A pandemia ela revelou desigualdades e temas sociais muito importantes. Ela colocou um holofote debaixo daquela sujeira que estava debaixo do tapete, sabe? Então é como se a gente estivesse num quarto escuro e agora a gente colocasse a lanterna e a gente fala assim, puxa, tá mais escuro o quarto? Não. É que tá mais sujo? Não, é porque a gente colocou luz e agora a gente está vendo a sujeira. Então, com a questão da digitalização, o que aconteceu? Percebemos que mais de 50% do nosso país não está ainda na era digital. Então, muitas pessoas da nossa população não têm a possibilidade, como nós privilegiados, de estarmos aqui trabalhando remotamente, né, continuando o nosso trabalho, porque nem tem internet. Aliás, não é nem uma questão de internet, é uma questão de saneamento básico. Outra questão é a questão do racismo estrutural, que foi uma das questões mais importantes que foi revelada durante a pandemia. O episódio do George Floyd no ano passado nos Estados Unidos deflagrou essa grande convulsão social, esse grande tema da diversidade, da equidade. Então a gente começou apenas a tocar esse tema
não só com o assunto digital, ou seja, quem são os coders da atualidade? Será que os coders, aqueles que codificam, né, sistemas, a maioria são brancos? Será que isso também está gerando, né, um tipo de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial branca, né? Que tipo de ética? O Yuval Noah Harari, ele falou, eu assisti uma palestra dele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: todas as pessoas que são coders deveriam ter aulas de ética hoje em dia. Então, se coloca, hoje a gente está num momento não só de realidades aumentadas pela tecnologia, mas de ética aumentada. Ética no sentido da gente olhar a nossa sociedade e pegar nas mãos e na rédea e falar, bom, o que tem agora para a gente olhar com mais cuidado? E a diversidade e a equidade é um dos assuntos mais importantes, né? Qual que é a diferença salarial entre homens e mulheres? A questão do etarismo, né? O mundo está ficando mais velho, você falou de gerações, né? E a gente tem aí um gap geracional gigante. Apesar do Brasil ainda ser um país jovem, a gente vai entrar numa curva demográfica onde a gente vai ter mais velhos do que crianças, e no mundo já está acontecendo isso. E é uma realidade, é um fato, né, que já pode ser comprovado. Ou seja, a gente já tem uma rota de futuro que a gente já consegue ver. Portanto, como é que vai ser se com 50 anos as empresas já descartam, por exemplo, pessoas do mercado? O que a gente tem que fazer como sociedade para poder trazer de novo essas pessoas para dentro do mercado de trabalho? E a gente sabe que com 50, 60 anos não são mais os velhinhos de antigamente, são pessoas vitais que estão fazendo maratona, que estão comprando, que estão viajando, que estão namorando no Tinder. Então, a gente tem todo um novo cenário geracional e, na minha visão, o futuro é a revolução transgeracional, que é essa grande mistura de gerações, né? O que a geração Y, o que a geração Millennial, o que a geração Z tem para ensinar para a geração de Baby Boomer e vice-versa. Talvez uma tenha experiência, tenha passado por guerras, tenha... Como é rico isso, não é, Sabina? Como é rico, né? O que você traz é tão interessante, assim, porque você nos desperta para fazer um zoom em coisas, quando você usou a metáfora da lanterna, para fazer o zoom em coisas que, tipo, tinham muita coisa acontecendo, mas tinha muita coisa debaixo do tapete, muita coisa escondida, muita coisa banalizada, como a exclusão, como o algoritmo, né? E isso já estava escrito para acontecer. A pandemia, claro que acelerou, né? O nome do documentário, eu lembrei, é Coded Bias, que foi de 2020, que mostra a pesquisadora do MIT, do Instituto Massachusetts de Tecnologia, que é a Joy Baloani, que virou uma autoridade, é Liga da Justiça Algorítmica, que eu também olho para elas e vejo capas. Uma capa, né? Você. E aí eu queria que você falasse, aproveitando aí, eu sei que nosso tempo já está acabando, que você falasse sobre que tipo de liderança o mundo está formando, considerando tudo isso que você estuda e tudo isso que você fala, porque nós sempre teremos líderes, em alguma medida, né? Claro que a gente passou por uma escassez gigante de líderes globais relevantes, realmente relevantes. A gente vive uma crise disso, se a gente for fazer um foco só na política. Mas a gente tem nomes gigantes e tem líderes em escala menor, líder no teu trabalho, líder os CEOs, líder na sua casa, você ser líder de você mesmo. Esses novos líderes, eles serão renovados também, na tua percepção, Sabina? Olha, ótima pergunta, e eu queria conectar a sua pergunta com a mudança de era. A gente está não só numa era de mudanças, mas a gente está numa mudança de era. E nessa mudança de era, a gente está deixando alguns valores e paradigmas e modos de fazer, de ser, de pensar, de produzir, de consumir, e estamos começando a nos conectarmos com outros modos, com outros paradigmas, com outros valores. Até agora, a gente acessou valores que eu chamo de valores masculinos. E isso não tem a ver com gênero, tem a ver com uma era de valores da competitividade, do resultado e do resultado a qualquer custo, da liderança. Arquétipos, né, Sabina?
dos arquétipos, da liderança, do comando e controle, do guerreiro. As palavras que a gente usa, por exemplo, no mundo organizacional, é competição, estratégia, né? A gente usa o target, né? Que é o alvo. Então, todos esses lugares nos levaram a uma sociedade que está em exaustão dos seus sistemas. Todos os sistemas da nossa sociedade estão em exaustão. O sistema econômico, o capitalismo está precisando ser resetado, o nosso planeta está em exaustão, a liderança precisa ser revisitada, e agora a gente precisa de uma liderança que tenha valores mais femininos, que é uma liderança mais Atena, não é uma liderança de Zeus, falando dos gregos, dos deuses gregos. Zeus era o deus do Olimpo, era aquela liderança, né, por comando e controle. E agora a gente entra numa era de uma liderança empática, numa liderança humana, numa liderança que tem uma visão holística. E por que feminina? Porque o feminino acessa valores como intuição, inteligência emocional, empatia, colaboração, cocriação, cuidado, ternura. E não é à toa que durante a pandemia, os lugares que tiveram maior controle de contaminação da pandemia foram países que são liderados por mulheres. Na Nova Zelândia, na Islândia, na Alemanha, a gente teve muitos casos de países que são liderados por lideranças masculinas, não no sentido de gênero, mas no sentido de um foco muito no econômico e pouco no ser humano, e que saiu do controle realmente a questão da gestão da pandemia. Então, eu diria que a gente entra numa era de uma liderança que tem que olhar, que tem que ter uma visão sistêmica e tem que acessar essas habilidades que são as habilidades do futuro. As habilidades do futuro não serão habilidades técnicas, serão habilidades que são chamadas de soft, que são as habilidades que são ditas macias, mas que de macias não tem nada, porque é muito difícil você aprender como colabora, como a gente tem intuição, como a gente tem empatia, como tem inteligência emocional. Essas são as habilidades que a gente vai precisar para lidar no futuro, mesmo porque o futuro ele está muito automatizado. Então, as máquinas vão fazer muito mais rápido, de um jeito muito mais... Se tiver que fazer uma conta, se tiver que analisar alguma coisa, a capacidade de analítica ou de contabilizar algo, de fazer algo com mais rapidez, a máquina vai fazer muito mais rápido do que um ser humano. Acessar um banco de dados. Agora, a capacidade de ser criativo, a capacidade de tocar o outro, de empatizar com o outro, isso só o ser humano pode fazer. E a liderança precisa cada vez mais disso. Eu diria que o futuro é cada vez mais humano. Então, nós precisamos urgentemente nos apropriarmos daquilo que existe de mais humano. Muito bom. Olha, falar com pessoas do seu nível, com a tua percepção, traz esperança para a gente, né? Porque a gente está vivendo um momento tão delicado, de tantas perdas e procurando tantos caminhos, né? A gente tem uma precariedade de coisas no nosso país em relação a essa pandemia que é assustador, que parece que a gente fica refém dessa precariedade, né? Que ninguém... não tem uma liderança para dar um jeito. Então, assim, você traz esperança porque eu vivo falando que é oportunidade. A gente sempre tenta botar essa lente do otimismo, de dizer, calma, vai passar. A gente está aprendendo, inclusive, com as vacinas. A ciência nunca foi tão colaborativa, nunca teve tanto recurso. A gente vai alcançar outras coisas que virão depois disso e a gente vai estar preparado sobre todos os aspectos. Agora, o ser humano foi sacolejado. Não existe um novo normal, mas vai existir para cada um de nós. Eu entendo, Sabina, assim, eu percebo, cada vez que eu converso com vocês dessa área, uma camada de mudança, de alteração. A gente precisa de mais gente pensando no mundo. A gente precisa de novas perguntas, né? Então, assim, o que você traz para a gente é subsídio para a gente fazer novas perguntas, né? A gente tem que fazer novas perguntas para a gente se posicionar. Tem algo que você traz, né, que acho que... Primeiro, eu acho que todo futurista, toda pessoa que caça tendências e que olha para o futuro, é um otimista por natureza, porque a gente constrói os futuros, e os futuros, eles são construídos a partir de sonhos. A gente precisa da utopia para a gente construir futuros melhores.
Então, eu diria assim, olha, que não esperemos, que a gente não queira voltar ao normal, porque aquele normal não era o normal, era uma normose. Que a gente pegue, a gente falava muito de resiliência, mas a resiliência é um estado onde, através de choques externos, a gente volta ao estado normal. Um objeto, quando ele é impactado e ele é resiliente, ele volta a ser o que ele era. O meu desejo é que a gente não volte a sermos o que nós éramos. O meu desejo é que nós sejamos antifrágeis, que é um conceito que traz o Nicolas Taleb, que é um autor que falou sobre a antifragilidade, que é, a partir desse contexto externo, a partir do caos que a gente está vivendo, que a gente possa se transformar, usar o caos a nosso favor para que a gente possa evoluir e se transformar. A gente está numa rara janela de oportunidade de resetar, reimaginar, ressignificar o nosso futuro, a partir de muitas dimensões. Então, eu vou trazer uma frase para encerrar a nossa entrevista, que é da tecnologia do Jobs. A simplicidade é o domínio do complexo. Acho que a gente vai ter um domínio mais, depois de tantas coisas, tantos cenários complexos, né? A coisa mais difícil é sermos simples, mais difícil. A gente precisa dominar muito para sermos simples. É verdade, que a gente elabora muito, complica muito, pega muitos atalhos. O ser humano é dono de atalho, né? Isso aí. Sabina, muito obrigada pelo seu Obrigada tempo. também. Que conversa maravilhosa. A gente vai depois te incomodar outras vezes. Quando a gente vê que você tá, na hora que a gente vê que você muda o rumo, a gente vai atrás de você. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Foi uma delícia esse bate-papo. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada. Beijão. Tchau.